As pessoas na aldeia curavam-se com malvas, com tanchagem, com ortigas, não é? De Verde em Quando, o podcast do projeto Criar Bosques da Quercus. Este episódio tem o apoio de Merece, reciclar cartões e revelar histórias de sustentabilidade em merece.pt e da Aveleda, criar vinhos e cultivar um futuro sustentável em aveleda.com. Alice da Montanha, já vamos ver. Artista, herbalista, mãe, mulher, à semelhança da nossa floresta com uso múltiplo e todas as valências que nos dá. Sentes-te como uma floresta, Alice? Sim, sem dúvida, e esse tem sido um grande desafio ao longo da vida, tentar aceitar essa pluralidade, porque crescemos assim a dizer o que é que vais ser quando fores grande, como só se pudéssemos ser uma coisa, não é? Como se tivéssemos que ser uma monocultura. Exato, olha, bem. E de facto, quanto mais fui passando o tempo e gostando de fazer isto, gostando de fazer aquilo, gostando de fazer arte, gostando de saúde, de plantas, não é? E a certa altura eu sentia mesmo até sufocada, eu fogo, mas como assim? Eu tenho que decidir uma destas coisas? E foi quando abracei isso tudo e levei uma coisa de cada vez que a vida também começou a desenrolar de forma mais fácil. Então, sim, aceitar a pluralidade e a multifunção, acho que me ajudou muito e que me ajuda a sentir realizada, feliz. Vamos fazer aqui então, recordar os tempos de infância, não tanto. Quando é que sentiste este chamamento, podemos dizer assim, mais pela conexão com a natureza? Isto porque tu te licenciaste em Belas Artes. Exato, eu licenciei-me em Belas Artes e eu não tenho certeza que isso teve um papel muito importante. Porquê? Porque nós passávamos muito tempo a observar, a contemplar, e eu rapidamente passei do desenho do corpo humano, a desenhar toda a gente à minha volta e pessoas vestidas, pessoas nuas, tudo, né? E a começar a querer desenhar as plantas, a querer desenhar a paisagem, e sempre nessa questão da contemplação. E foi quando eu comecei, eu lembro-me, o meu projeto, por exemplo, o meu projeto de finalistas foi uma ode à natureza. Então era um monumento em cerâmica e eu representei lá fauna e flora autóctone portuguesa, ou seja, eu comecei a sentir este chamado, não é? E na altura eu não sabia bem o que é que estava a representar, nem as espécies de animais, nem as espécies de plantas. E hoje olho para trás e pego naqueles, ou também fazia cianotipia, ou desenhos, olho para ali e eu, pois eu agora conheço esta planta, mas na altura só a achava bonita e olhava para ela, então partiu muito deste processo da contemplação. E depois, claro, também isso tudo em conjunto com o meu companheiro, que estou na UTAV, em Engenharia Agronómica, e lá encontramos-nos com a parte da ecologia. Então então isso, sabe, foi assim as coisas, uma coisa então, puxa a outra. Já vais-nos ajudar aqui no Criar Bosques a contemplar a nossa floresta autóctone, que é aquilo que nós chamamos a atenção. Ok, ao longo deste processo que tu falaste desse chamamento, depois este conhecimento todo que tu tens das ervas, não é? A floresta, no seu todo, encerra uma série de espécies animais, vegetais, fúngicas, com todas estas simbioses e ligação de umas com as outras. Tu estás mais ligada às ervas. Sim, eu estou mais ligada às ervas, mesmo até em questão de, se me perguntam horta ou plantas espontâneas, é plantas espontâneas. Eu gosto mesmo de estar a caminhar e a recolher, a olhar para elas, a observar, a descobrir uma nova todos os dias, não é? Porque uma pessoa está sempre a descobrir. E é mesmo as ervas, não é? Assim, as árvores também, mas temos os arbustos, os arbustos, as árvores também, mas mais mesmo as plantas, as ervas. Sim. Alice, deixa-me fazer uma pergunta aqui, não creio que seja desconfortável, mas para as pessoas tentarem perceber. Então, nós conseguimos viver deste modo de vida e quem te segue nas redes sociais, onde tu tiveste o teu maior boom, calculo eu, não é? Entende que tu tens, a tua profissão é o teu modo de vida, é onde te encontras feliz. Como é que uma pessoa consegue viver desta maneira? Olha, eu acho que é muito importante termos a noção de que conforme tu plantas uma árvore e ela só te vai começar a produzir e a dar fruta daí a 5 anos,
É um processo. Nem tanto, mas Mas nem tanto, depende. e outras demoram muito mais tempo. Exato, é isso. É verdade. Depende da árvore, claro, Ok. não é assim. Mas eu tento usar essa metáfora porquê? Porque nós queremos ir para o campo, ou eu também fui para o campo e também me fui apercebendo destas coisas. As coisas demoram, não é? Demora a aprender, principalmente se vens do zero e não sabes nada sobre horta, não sabes nada sobre apanhar lenha, sobre acender o fogão, sobre cozinhar. Mas tu foste sempre urbana? Não. Portanto, tu nasceste em Amarante, foste para o Porto. Sim e não, porque, ou seja, apesar de eu nascer em Amarante, morar no campo, a minha avó tinha horta e tudo mais, nós vivíamos numa vivenda com um relevado, sabes? Então, os meus pais não cultivavam, eu não tive isso em primeira mão. Minha mãe é professora, o meu pai é empresário, quer dizer, não tive em primeira mão Não, certo. isso, entendeu? Nem ias com a tua avó. Eu ia para a minha avó, mas ia para a minha avó porque nós éramos tipo 10 primos e estávamos lá todos a brincar e O que é no ótimo tanque, também. sim, então foi mais nesse sentido de brincar, que eu acredito que também deve ser a experiência mais importante para as crianças. É assim que nós aprendemos, que nós criamos conexão quando somos crianças, é brincar, mas muito neste sentido. Mas lenha, sim, lenha nós sempre usamos, os meus pais sempre tiveram fogão a lenha e tudo mais, mas horta, plantas espontâneas, quer dizer, eu ouvi o meu avô do Algarve a falar sobre isso, e a minha bisavó, mas eu não sabia, quer dizer, não... Ok, então, licenciaste em Belas Artes. Exato. Conheceste o teu companheiro, engenheiro agrónomo, Sim. começaram a descobrir mais. Mas este conhecimento todo que tu revelas, o identificar, começa logo pelo identificar, não é? Depois, recolher, transformar, tirar o melhor de cada planta, muitas vezes, quer dizer, a maior parte das vezes para utilizar a medicina, não é? Sim. Onde é que adquiriste este conhecimento? Então, eu aprendi muito de forma autodidata, muitos livros e passar muito tempo no campo também. No campo, quer dizer, a apanhar as plantas, a identificá-las, não é? A apanhar uma, trazer para casa, ir ao livro, ir à internet, perguntar aos senhores da aldeia, não é? Porque eu morei na Serra da Estrela e fui muito com esse intuito. Esse era o meu intuito, era aprender sobre as ervas medicinais com as pessoas antigas. Consegui um pouco, não tanto como eu esperava, no entanto, a serra deu-me tudo o que eu precisava e eu lembro-me perfeitamente de chegar lá e ver assim um lameiro e de repente estava lá tudo aquilo que eu andava a ver nos livros há imenso tempo. E então, é assim, muitos livros, depois fiz formação em fitoterapia, fiz vários cursos, fiz um curso sobre Mastering Herbal Formulations, que é mesmo na parte Fórmulas, de fazer... não é? Parte química. As tinturas, as pomadas, as infusões, perceber como é que depois também os constituintes da planta, como é que tu podes aproveitar da melhor forma, qual o solvente melhor, essas coisas todas. Então, isso fui estudando. É parte da farmácia. Exato, mas eu estou sempre a estudar, ou seja, estou sempre a fazer mini cursos E mais... testes em ti própria. E testo a mim própria, sim, testo a mim própria, testo na minha família também, não, claro, sempre com responsabilidade, não é? Uma pessoa não faz as coisas à toa. Mas voltando atrás, porque eu fiz-te a pergunta como é que se consegue viver, eu também me estava a referir Sim. à parte financeira, e tu disseste Claro. que é preciso semear para colher, É, obviamente, exato. e que é um processo que hoje em dia, e disseste-me off the record, que já te sentes confortável financeiramente, porque consegues dinamizar através, e tu já vais explicar como, mas nem sempre foi assim, portanto, houve um investimento, É não é? assim, houve um investimento, houve um processo e quando eu olho para trás tivemos muita ajuda. Por exemplo, quando chegámos à Serra da Estrela, as pessoas da aldeia eram impecáveis connosco. Aliás, a primeira casa da aldeia que nós moramos foi-nos dada, zero, nós não pagamos sequer renda. E isso é uma coisa muito interessante para as pessoas que nos estão a ouvir, de saberem que em todos os sítios que nós estivemos, nos foi dado um pedaço de terra para cultivar. Ou seja, porque as pessoas, mesmo principalmente as pessoas mais antigas, que já não conseguem cultivar a terra, é um gosto para elas tão grande ver as coisas cultivadas e pessoas a tratar delas, que eu, seja na Serra da Estrela, também estive no Alto Alentejo e em Trás-os-Montes, em Vila Real, sempre nos deram um pedacinho de terra. Olha, e fica o apelo lá para casa. Isso, mas claro que a gente teve que se dar, não foi em agências imobiliárias que a gente andou à procura de... Foi contactar com as pessoas, contactar não com é? as pessoas. Ficou o apelo lá para casa. Eu também, não vou falar aqui das minhas lutas, mas uma delas é exatamente essa de trazer pessoas para o mundo rural, dar vida às nossas aldeias, criar comunidade, que foi algo que se foi perdendo, e reabilitar também os nossos espaços. E isto daria outra conversa e outro podcast.
Ok, nós temos aqui um desafio para a Alice da Montanha ou Alice Montanha. É agora que vamos revelar. Então, é Alice Montanha. Montanha foi um nome que eu e o meu companheiro decidimos adotar quando nos casamos, vá. E pronto, uma vez que a gente não era um bocado complicado estar a fazer isso oficialmente, tínhamos que pagar para mudar o nome e não sei o quê, adotamos esse nome de família. Tanto é que os nossos filhos já têm mesmo esse nome como nome próprio. Isso é uma história muito engraçada. Então você... então, mas qual é o verdadeiro nome da Alice? Eu sou Vasconcelos. Sou pescada de Vasconcelos. É esse o meu verdadeiro nome, vá. Meu verdadeiro. Eu considero que Montanha também é verdadeiro, porque eu o adotei, simplesmente não está no meu. Não, mas acho que ele é a primeira pessoa que eu conheço e acredito que isso é uma história muito gira. E agora vamos ao desafio, Alice, que é o desafio Mostra que Sabes. E nós, entretanto, fomos fazer uma resia às ervas do jardim, lá de fora, e trouxemos aqui alguns exemplares. E vamos te desafiar a identificar e dizer-nos qualquer receita sobre esta erva. Okay. Tu estás-te a rir porque tu já espreitaste aqui o nosso... Já fizeste batota, já espreitaste aqui o nosso baú. Então, vamos a esta, que eu já vi um post teu sobre... Atenção, eu tenho que dizer aqui que eu também sei quais são, não ia pôr-te aqui ao desafio sem saber quais são para saber se estás a dizer a verdade. Já fizeste um post sobre esta, mas eu vou-te passar para a mão, lá em casa não vêem, mas de qualquer das formas vou passar aqui uma erva para a Alice identificar. Então é uma tanchagem, uma plantago lanceolata, não é? Temos duas variedades, temos a lanceolata e a major. E as pessoas, já me aconteceu das pessoas me dizerem, não, mas essa não dá, é outra. Quer dizer, se calhar esta até é major. Não. Ela é assim meia, não é? Tá. Olha, aqui. Que essa parte eu já não sei. Mas pronto, de qualquer forma, a parte engraçada das plantagos, não é? Neste caso destas duas tanchagens, língua de ovelha, língua de vaca, o pessoal chama-lhe de várias formas, é que têm as mesmas propriedades. E portanto, podemos usar uma ou outra. E podemos fazer infusão, podemos fazer... chamavam-lhe também... o penso dos pastores, eu não sei, mas tem qualquer coisa a ver, porque se uma pessoa estiver no campo e estiver magoada, e esta acho que é a função que eu já vejo os meus filhos fazerem e fico muito contente, podemos mastigá-la e colocar sobre uma ferida, ou sobre uma pincada de inseto, alivia bastante vespas. Isso é ótimo. É muito bom. E ela existe com muita abundância, não é? Então, colocar, e eu às vezes até coloco assim, mastigo, coloco na ferida e depois faço mesmo o penso assim, à volta para... E os miúdos acham muita piada. Fazer uma ligadura, não é? Faz uma ligadura com isto, sim. Ok, esta da picada de insetos pode dar jeito, sim, dá muito jeito. A mim deu-me ano passado, fui picada por uma vez. Então, primeira superada. Vamos então à segunda. Esta também é bastante conhecida. Se a cortares, talvez seja mais fácil de identificar, mas eu acho que não vais ter problemas. Mas é a Calidónia, não é? Tu não digas Calidónia, não é que eu não sei se não sei os nomes científicos. Não, é Calidónia e chama-se betadine dos pobres, não é? É, betadine dos pobres. Ou erva das andorinhas, também lhe chamam erva das andorinhas. Há quem chame tintureira, acho eu, porque não é quando se quebra, sai este líquido amarelo altamente... Sim, que é muito bom para cravos, verrugas, também lhe chamam erva das verrugas, acne... E eu, por acaso, descobri uma coisa engraçada. Num dos meus passeios, aprendi com uma das pessoas que foi aprender comigo, porque uma pessoa está sempre a aprender, que era uma senhora russa, e ela diz que na Rússia, assim, mais interior, que fazem um teste a ver se têm falta de iodo ou não. Então, colocavam na pele, e se daqui a 1 hora tiver desaparecido, significa que as pessoas estão com falta de iodo. Então, é uma coisa popular que se faz lá na Rússia, aprendi, é engraçado. Se puser e daqui a 1 hora continuar amarelo, está tudo bem. Se não, é porque tem falta. É engraçado que podíamos ter feito outro desafio que também foi pensado, que era mitos e realidades. Acontece muito nisto, mitos e realidades. Sim, porque há quem ache que, às vezes até só o efeito placebo, não é? Pensar que vai fazer bem, faz mesmo bem. Ok, vamos então aqui a outra também. Penso que não há dificuldades em identificar. Uma serralha. Pronto. Esta tem muitos antioxidantes, eu já li estudos que diziam que ela tem mais antioxidantes que o vinho e não sei o que, assim mesmo. Então quem não quiser envelhecer... Só que ela é muito amarga, não é? O que significa que tem propriedades de limpeza do fígado e tal, portanto é um bocado
É com moderação. parcimónia, sim. Normalmente Ok. quando é assim, quando são coisas muito amargas, eu faço sempre a tintura, porque depois conseguimos ter a coisa concentrada em gotas, sem sentir aquele amargo. Então, vamos aqui a uma das minhas favoritas, que só pelo aroma, como diz o outro, se abarca as outras todas. É o funcho. É o funcho ou fiolho, não é? Fiolho, há quem lhe chame fiolho. Fiolho, na minha zona, eu que sou transmontana, há muitas pessoas que lhe chamam o fiolho. Portanto, o funcho é das, se calhar, das mais fáceis de identificar sim. por aqui e das mais emblemáticas. É fácil de identificar. Há uma questão que, por acaso, que eu já reparei, é que ele gosta muito de crescer na berma das estradas. Sim. E não devemos colher plantas na berma das estradas. Mas nós já vamos falar sobre isso. Ok. Fica aqui, já vamos falar sobre as bermas das estradas e como se devem colher. Nós já vamos falar sobre esse assunto. Ok, esta confesso que não fui colher uma berma da estrada, roubei ali no, no jardim da vizinha. Esta é muito, muito conhecida. Mas há quem desconheça as suas propriedades medicinais Pois aromáticas. Usamos isto muito para a culinária, não é? Essencialmente para a culinária ou para a decoração, mas é um excelente nootrópico, ou seja, ajuda muito na capacidade mental, de memória, eu posso atestar que, em mim resultou, e há muitos estudos que nos dizem isso, que para quem tem problemas de memória ou concentração, o alecrim pode O alecrim aos molhos, que tem propriedades muito interessantes também do ponto de vista do mel, não é? Portanto, a flor é muito pretendida pelas nossas queridas abelhas do mel. Ora bem, outra aqui leguminosa, que eu também... Isto foi tudo quase num metro quadrado que eu fui ali apanhar aos Pois, campos. é essa a magia da coisa, não é? Eu acho que é Pronto. isso que mais me apaixona, é assim, só num bocado, e quando faço as caminhadas tenho que dizer, pronto, falo aqui uma e depois temos que andar mais 5 metros para falar da outra, porque senão ficamos ali a caminhada nesse metro quadrado, que é uma ervilhaca. Sim. Mas a Mas ervilhaca, mas engraçado, tiveste dificuldades. na Sim, ervilhaca, não estava, por causa da flor, Não reconheço mais com a está com a flor. flor, pois. A ervilhaca, pelo que eu sei, as suas propriedades são mais... Ela é mais utilizada mesmo Pela ervilha. pela questão de nitrogenar Ok. o solo. Portanto, é uma espécie leguminosa que fixa o azoto que atmosférico. fixa o azoto, não é Pronto. nitrogênio. Mas é importante depois Sim. na simbiose com as outras, não é? Fornece o azoto. Mas em termos medicinais, não lhe conheço grandes propriedades, o que não quer dizer que não tenha, não é? Mas é por isso, porque eu sei que ela tem funções, mas como eu ainda não encontrei nada que seja assim, esta é medicinal, porque isso Nem todas têm que ser medicinais. Não, nem todas têm que ser. Então vamos a Isso uma é medicinal e importante para saber. acabar, a ver se passas no teste. Acho que sim. Esta é muito conhecida, medicinal, e é chamada do estás chateado, vai-te lavar com a água das malvas ou qualquer coisa assim, não é? Então encontramos uma malva, que eu já estou a identificar, mas eu tenho a certeza que sabias sim, qual a era. malva, olha, a malva era assim a preferida da minha bisavó, algarvia, e ela lavava-se com malva, portanto as malvas são muito boas e usadas tradicionalmente para lavagens íntimas, especialmente nas mulheres. Nas mulheres. E a minha avó meu avô conta que ela lhe pedia, olha, vai-me lá buscar umas malvas. E cozia as malvas e lavava-se com aquilo e ficava bem, para candidíases, infecções urinárias, ajuda bastante. Também podemos comer as folhas e por isso as malvas lembram-me sempre da minha bisavó, não tem como. Muito bem. Ok, eu tenho a certeza que entretanto já aprendemos mais um bocadinho. Passando este desafio, passaste aqui com grande distinção. Vamos então passar um bocadinho agora da floresta para áreas mais urbanas. E vamos então falar exatamente dessas bermas das estradas e algo que eu acho que é importante nós falarmos aqui, que é o uso de morte às ervas, que é o uso de herbicidas, Claro. que é isso que significa. Claro. Herbicidas que nesta altura do ano, sim, porque isto está a estrear num dia emblemático, que é o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas. E é triste como nós ainda continuamos a ver o uso abusivo de herbicidas, não é? Sim. E tu também enquadras-te numa das tuas lutas, podemos Claro falar que assim. sim. Claro, a minha grande luta é esta questão de nós estarmos em paz com a natureza, não é? E por isso eu não me canso de falar das ervas daninhas, porque eu acho que as pessoas têm pavor, não é? Têm medo, fazem guerra às ervas daninhas e por exemplo... Mas olha, começa logo no nome, daninhas, sabes? Daninhas claro, vem de diabo. Exatamente. E logo essa conotação diabo que foi dado porque eram no fundo são chamadas ervas não desejadas em determinado local. Mas isso foi uma cultura que se instalou há uns anos atrás, erradamente, e eu acho que está na altura de desculturar.
Claro. Porque a ideia de que, ai não, ervas porquê? Essa mentalidade tem que ser desconstruída. Como é que nós conseguimos isso? Já existem municípios a não aparar a relva por causa dos polinizadores, já existem outros movimentos, mas ainda continuamos a passar nas autoestradas. Vê-se perfeitamente nesta altura tudo amarelo. Nesta altura é evidente, não é? Pois. Não dá para enganar. Muitos agricultores, mas na agricultura podemos falar a seguir, mas na questão da gestão de espaços verdes, é algo que é perfeitamente dispensável, o uso de herbicida. E é possível fazer de outras formas, não é? Há tantas formas de fazer e a lei é explícita em relação a isso, não é? Quer dizer, recomenda e diz mesmo que caso haja monda mecânica ou monda térmica, essa deve ser a preferencial e, portanto, eu não conheço uma Câmara Municipal que não tenha roçadoras e pessoal que saiba manobrar as roçadoras. Portanto, é mesmo uma questão de, eu não sei se é ignorância, se é preguiça, sabes? Mas deixa reforçar aqui a ideia de que qual o problema? O problema é muito grande, é muito vasto. Portanto, está provado que existe consequência na nossa saúde. A questão é que os solos absorvem esses... Vou falar veneno, esse veneno, e depois é incorporado nas nossas águas. Todos nós vamos acabar por ter que levar os animais. Nós comemos os animais, portanto, ficamos todos prejudicados com este modo de gerir as ervas que no fundo são nossas amigas. Eu acredito que através de conhecermos as propriedades das plantas, ou na verdade de voltar a conhecer, não é? Porque isto é um conhecimento que existia e que as pessoas das aldeias tinham mais presente, não é? Porque os medicamentos e os médicos convencionais, não é? Não estavam acessíveis a toda a gente no início do século XX, não é? Portanto, as pessoas na aldeia curavam-se com malvas, com tanchagem, com ortigas, não é? E então, eu acredito que, e depois disso entrou esta questão dos fertilizantes químicos, não é? Quer dizer, houve toda uma propaganda. Mas essa propaganda, nessa altura, no fundo, vamos perdoar. Sim. Porque, efetivamente, quer dizer, quando chegaram os pesticidas e quando chegaram os fertilizantes, ajudaram as pessoas a terem mais produções, não é? Era moda, a monocultura, a produção. Ainda me lembro do famoso engenheiro Sousa Veloso, TV Rural, aquelas inovações na agricultura. Sim. É claro que hoje em dia já verificámos que há práticas que não são boas a médio e longo prazo. Ou seja, não sabiam, naquela altura não tinham noção de quão nefasto poderia ser. Exatamente. Mas agora sabemos. Exatamente. E, além disso, há outras inovações a nível da agricultura biológica ou até mesmo da manutenção através, por exemplo, da agrofloresta sintrópica. Há novas técnicas que nos mostram que é possível ter abundância de outra forma. Portanto, e ainda por cima existe a internet, que eu acho que, assim, quase que já não há desculpa para dizer que não se sabe das coisas, não é? Agora, mas eu também, quer dizer, não quero entrar aqui numa questão de culpar as pessoas, eu acho que é um processo e eu entendo perfeitamente alguém que fez aquilo a vida toda e é difícil mudar, não é? E por isso eu acho que devemos fazer a coisa de forma, é o que eu tento fazer. Às vezes sou um bocado mais bruta, vá, agressiva, mas na realidade é isso que eu tento fazer. Eu acredito que é através da informação dada às pessoas, olha, isto pode fazer bem. E da demonstração. Da demonstração e da informação que as coisas podem mudar. Passinho a passinho, claro. Não estou à espera que as coisas mudem de um dia para o outro. Sabes que muitas vezes nós não exercemos o nosso poder. Eu digo isto nós enquanto cidadãos, consumidores. Nós cidadãos, se nos uníssemos, por exemplo, imaginemos na minha freguesia, não queremos herbicidas na minha freguesia. Eu já disse ao meu Presidente de Junta que não queria herbicidas à volta da minha casa, eu própria fazia essa gestão. Mas reconheço que há outras pessoas que pedem o contrário. Há muitas pessoas que, lá está, como estavas a dizer, foram habituadas ou é isso que têm como noção. Claro. E o gestor de espaço fica, não é? Quer dizer, uns querem, outros não querem. Sim. Eu lembro também, na Serra da Estrela, o Presidente da Junta era uma pessoa que tinha completa noção acerca dos malefícios do glifosato, mas ele não tinha como fazer porque as pessoas não queriam a erva no meio do paralelo. Então, ele percebe, então, não tinha como fazer, ele tinha como fazer, não é? Mas era essa a desculpa dele. Mas é que as pessoas vêm ralhar comigo porque há ervas no meio do paralelo. E pronto, ou seja, eu acho que é porque as pessoas não sabem que as coisas lhes podem fazer bem e não têm noção. Por exemplo, isto é uma coisa que eu digo às vezes, que é,
Eu cheguei a falar com uma pessoa da minha família e estava a explicar, era por causa do... O meu pai tem uma vinha. E era por causa de meu pai estar a pôr herbicidas na vinha. Claro que eu já não ponho, mas foi a muito custo, hein? Tipo, foi uma luta. Mas pronto, é meu pai e Casa consigo de espeto de pau. É, mas agora já não ponho, porque tinha que não pôr. E tinha que não, ter não tinha, mas conseguiu respeitar, ele conseguiu perceber, eu consegui perceber, conseguimos chegar a um intermédio, ele se calhar não deixa as ervas todas que eu queria, mas já corta com o roçador em vez de pôr os herbicidas, pronto. E estava a falar com alguém... Desculpa interromper, mas eu muitas vezes, e isso é uma questão que eu depois tenho que falar com especialistas, até que ponto algumas ervas são competição para a nossa cultura? Pois. Não é? É que são diferentes estratos de solo, até podem ser simbióticos, ou seja, umas claro até podem sim. ajudar as outras. E desculpa Claro interromper-te, vai continuar Não, com o teu claro que raciocínio. sim, e é isso que também temos que fazer as pessoas perceber, e acho que a minha função é um bocado essa, e acho que somos sempre poucos a falar sobre isto e a investigar sobre isto e a trazer novas coisas. Então eu estava a falar com uma pessoa da minha família, estava a dizer, olha, mas por que tu pões isto aqui? Porque nós temos o rio logo abaixo, o Rio Velho. Pões isto aqui, isto vai ter ao rio. Ah não, isso não vai tão fundo. Ou seja, as pessoas não têm mesmo noção. Eu sei que eu na escola já falei sobre o ciclo da água e tal, mas eu não sei se as pessoas que andaram na escola nos anos 70, 80 falaram sobre isso, sabes? Então tenho muito esta dúvida, tipo, se há de facto conhecimento suficiente para se perceber o ciclo. Deixa-me só aqui dar uma nota que é o seguinte, há uns anos atrás, portanto, e está muito bem regulamentado o uso destes produtos, com os produtos fitofarmacêuticos, portanto, a lei de 2013 e já em 2005 obrigava a uma formação para uso profissional. Portanto, quem quiser comprar para uso profissional tem que passar por uma formação. E nessa formação existem módulos que, antes de aplicarmos a luta química, que é o uso de pesticidas e químicos, no controlo de infestantes, pragas e doenças, devemos privilegiar técnicas biológicas, de luta genética, outros métodos que não esse. Na verdade, a formação diz isso, mas as pessoas, a mudança às vezes é muito complicado. Mas voltando aqui à nossa floresta e ao teu processo pessoal e profissional, gostávamos de saber quem para ti já foi verdadeiramente inspirador. Não, porque o trabalho que tu fazes agora comunicas melhor, mas há muitas pessoas também a fazê-lo que não comunicam tão bem, mas de certeza que alguma dessas pessoas é uma referência para ti. Nós estamos curiosos para saber quem é. Sim, olha, por acaso a pessoa mais inspiradora e assim que foi um grande empurrão assim para eu me mandar, para seguir o meu coração, foi a Maria Feliz. Mas ela já faleceu. Conheço a Maria Feliz, sim, que ela viveu muitos anos perto de Vila Real. Sim, ela morava lá em Torgueda. Mas ela faleceu. Torgueda, isso. Ela sei. Faleceu. Essa história de um livro da Luísa Sobral. Deu, porque a Luísa Sobral baseou-se nessa história, na história da Maria Feliz e do companheiro, e penso que eles depois decidiram morrer juntos. Foi. E, portanto, deu origem ao novo livro dela. Olha, eu não sabia e quero muito ler esse livro, então, porque nós estivemos com a Maria mesmo nos últimos momentos, e a Maria e o Feliz, eles foram assim, eu e o André estava na universidade, que é o André da Montanha, para quem não sabe. O André estava no primeiro ano de Engenharia Agronómica, eu estava no último ano das Belas Artes e eu já estava nesta senda pelas plantas, por saber mais, e entrei na altura numa livraria que tem lá em Vila Real, que é a Tragamundos, e perguntei, então, vocês não têm nada sobre plantas e tal? E ele, sim, mas olha, tens é que conhecer uns ermitas que moram lá no fundo, à beira do rio. É na freguesia de Torgueda, Vila Real. E cultivam tudo e não sei o quê e tal. E ela está sempre na feira à sexta-feira. O André falou à professora dele na universidade. Sim, nós conhecemos, já fiz uma formação com ela e tal. Vimos o documentário deles, que é um documentário que é na sala de espera. E fomos ter com a Maria à sexta-feira, que ela estava no mercado, e ela disse-nos logo, isto aqui não é sítio para falar, vocês têm que nos ir visitar lá à quinta. E assim foi, nós fizemos uma feira em Amarante e tínhamos uma carrinha na altura, nós já queríamos ir para o campo, não sabíamos bem era como, e chegamos lá e foi assim a prova de que era, sabes como... Foi um sentimento. Que vocês são capazes, sabes? E ela disse assim, vocês têm tudo, vocês têm-se um ao outro,
vocês têm o amor e vocês têm tudo o que vocês precisam para seguir o vosso coração. E fizeram-nos a pergunta, o feliz, que ele era assim bem duro, mas a falar do coração, disse assim, o que é que vocês querem? O que é que tu queres? E nós fomos pensar sobre isso lá na casita ao lado e nós dissemos, olha, nós queremos... Isso foi quase um retiro espiritual. Foi, mas sem, não foi de propósito, sabes? Sim, foi super espontâneo, foi não uma é? coisa Natural. puxar a outra, chegamos lá, ajudamos a Maria, eu ajudei a Maria a colher 1000 folhas na altura, ajudei-a a preparar, aprendi com ela, vi como é que ela fazia, vi como é que eles comiam e também descobri que eles moravam lá de graça também, aquilo foi-lhes dado, cedido, portanto, então foi isso, quer dizer, se eles estão aqui numa casa espetacular, têm uma vida espetacular, e foi-lhes cedido, nós também conseguimos, sabes? E então foi isso, nós fomos com esse espírito de que nós também íamos conseguir, bastava fazermos aquilo que nós queremos. Quando me perguntam o que é que vais fazer, vão e as coisas vão se arranjar, sabes? E foi isso. É uma questão de querer. Sim, e foi isso que eles me passaram, e portanto, isso eu estou eternamente grata, porque eu vi que era possível, sabes? Eu senti que era possível, eu senti que era possível. E sem isso, se calhar ainda estava na cidade, vou para ali, vou para aqui. Olha, sabes? então fica a nossa homenagem à Maria Feliz e ao Senhor Feliz. Eu não me lembro dele, lembro-me dela, também das férias de Vila Real, tive o privilégio de desconhecer e conheço também a história dela e fica também o desafio lá para casa de comprar o livro, ela não sabe a Luísa Sobral, mas fica também porque é inspirado nesta história que, olha, fica já aqui um cheirinho daquilo que era a vida deles, portanto também aqui a sugestão para a leitura. Ora bem, então vamos a mais um desafio. Que é o pedígrafo. Vamos saber a tua pegada ecológica, no fundo. Ok. Vamos lá. Eu acho que tu também tiras esta de letra, credo. Bem, tu já conheces a história dos 3 R's, não é? Primeiro, reduzir. Segundo, reutilizar. Terceiro, reciclar. Sim. Mas vamos perguntar, quando não consegues reduzir nem reutilizar, fazes a reciclagem? Nós fazemos a reciclagem e especialmente na quinta. Ou seja, nós fazemos compostagem, tudo o que é cartão e papel vai para as minhocas, às vezes os plásticos é que têm mesmo que ir parar ao... Pronto, isso é reciclagem. Ao reciclagem, mas nós tentamos ao máximo reciclar em casa. Portanto, cartões vão para as minhocas, comida vão para as galinhas, nós temos casa de banho seca, portanto fazemos compostagem para a nossa horta com os nossos excedentes humanos também. As nossas águas, nós não temos águas cinzentas, nós também temos um hectare com plantas, portanto, nesse sentido. Mas uso o carro, essas coisas todas. Também não sou perfeita. Já vamos lá, só estamos na reciclagem. Não sou perfeita, Segunda. Evito andar de viatura própria? É um bocado impossível. Não, mas eu queria isso venho em tua defesa. E também nós moramos muito isolados, não há transportes públicos, temos que levar os miúdos todos os dias à escola, é impossível, nós usamos carro. Eu aí, mais um apelo, portanto, no que toca à mobilidade, também acaba por ser a faceta da minha pegada ecológica mais preocupante, Sim. exatamente porque estamos em zonas onde os transportes públicos não são alternativa e temos que nos deslocar quase sempre de carro e com autonomias que os elétricos ainda não permitem, etc. e tal. Ora bem, vamos à terceira. Pronto, esta aqui chumbaste. Uso roupa em segunda mão? Uso roupa em segunda mão, quase sempre, sim, isto aqui eu gosto muito de comprar na Vinted, ultimamente é o que compro, mas às vezes mas isso agora compro, às vezes de vez em quando, mas até tento nem comprar, assim, reutilizar o que tenho. Eu tenho também essa tendência, estou sempre, quando qualquer dia fazemos uma feira de trocas, ok? Porque acho que isso também é muito, muito engraçado, mas também compro roupa nova. Mas desde sempre, sabes, quando eu era miúda, mesmo, quer dizer, os meus pais compravam roupas novas para os meus irmãos e eu gostava de usar as roupas mais antigas da minha mãe, a minha tia vinha com sacos de roupa antigos, é assim uma coisa... Mas olha, sabes que, eu já fiz também vários programas sobre isso, sabes que os materiais das outras, tanto de roupas mais antigas, são materiais mais duradouros, claro. Materiais de outra qualidade, e isso tem diferença. Depois tem a parte do design, a parte de... Não, e também o impacto no nosso corpo, não é? Porque muitos dos materiais, tudo que é poliéster, para além de deitar, não é? De cada vez que lavamos vai um bocadinho de microplásticos para a água, também no nosso corpo não é aconselhável. Não respira a pele, essas coisas todas. Ok, esta aqui já respondeste ao longo do podcast. Tem horta?
Temos horta, temos horta sim, agora até temos uma estufa para aumentar a nossa produção, sim. Aqui há tempos a Fernanda Botelho, que também deves conhecer, Sim. Ela também faz alguns vídeos, mas ela falou de uma coisa muito importante, que eu acho que eu até gostava de trazer aqui à conversa contigo, que é a lista de vegetais que nós temos na nossa gastronomia está muito reduzida, tendo em conta as potencialidades que nós teríamos. No fundo, aquilo que nós comemos está reduzido a meia dúzia de vegetais, sendo que poderíamos consumir muito mais. E esses vegetais, por exemplo, os espinafres, que é uma coisa que as pessoas usam muito e que há muitas alternativas. Por exemplo, a gente pode fazer um esparregado de ortigas, um esparregado de amaranto selvagem, um esparregado do canopódium, pode-se fazer... E eu já vi vários estudos e várias tabelas nutricionais que são mais ricos que os espinafres que a gente compra no supermercado, não é? E mesmo fazer uma salada de morugem, que agora há muito, é deliciosa. Eu adoro. É muito mais rico do que fazer uma salada de alface. Deixa-me só fazer uma pergunta. Tu não tens medo de te enganar? Um dos grandes erros das pessoas é será que eu sei identificar? Sim. Porque há também plantas com toxicidade. Eu sou muito cautelosa. Mesmo muito cautelosa. Por exemplo, o André, ele apanha muitos cogumelos e eu acho que ele é um bocado menos cauteloso que eu, mas mesmo assim ele é muito cauteloso. Nós somos muito cautelosos. Ok. Sim. Não digo só tu, eu digo lá para casa, Sim. às vezes o que pode inibir às vezes as pessoas é exatamente esta, será que eu vou saber identificar? Será que não vou escolher uma que me pode vir a fazer mal? Claro, eu acho que, assim, para mim é muito óbvio, porque é quase como tu conheceres uma pessoa, quer dizer, eu vou na rua, não te vou confundir com outra pessoa, porque agora já falei contigo, sabes? Exato. Então, na realidade, por exemplo, a morugem tem uma que é muito semelhante, mas não é perigosa, não é? Então, o que eu faço é assim, há certas espécies, ou certas famílias de plantas, que, por exemplo, Não há que enganar, não é? As ortigas, podemos consumir todas. As ortigas não há que enganar. É pacífico. No entanto, no outro dia disseram-me assim, olha, tem aqui estas ortigas, e eu, mas isto era uma ortiga mansa. Mas pronto, também se podia comer, mas não picava. Eu, olha, se não pica não há ortiga. Ou seja, realmente é preciso ter a certeza. Mas há algumas seguras, há algumas, tal como também nos cogumelos. seguras. Um dia vou fazer um programa sobre cogumelos, que é para a próxima, não podemos falar tudo há muitas seguras, claro que sim. Alice, tens horta, mas já plantaste árvores? Já plantamos muitas árvores, sim. Ok, sim. muito bem. Já fizeste donativos a entidades ambientalistas? É uma forma também de ajudar? Donativos a entidades... Ou já ajudaste como voluntária? Já ajudamos em plantações de árvores. Lembro-me, já há muito tempo, ainda nem tinha bem ideia do que era isto da ecologia, ajudámos numa zona e fizemos uma plantação numa zona que tinha ardido. Agora, mais, assim, a gente compra coisas no ICNF, compramos muitas árvores no ICNF para pôr árvores autóctones para pôr lá na quinta. E agora, o teu duche dura 5 minutos? Olha, o meu duche não dura 5 minutos, mas a minha água vem da mina. Então a nossa água, eu não tenho essa pressão, porque a nossa água é da mina, então, e depois vai para a nossa hectare ecológica, que vai para as nossas árvores de fruto, sabes? No fundo é circularidade. Sim, não tenho essa pressão de estar a poupar água, porque mas tens a água não se perde. Ou tomas sempre banho de água fria? Não, tomo banho de água fria também, mas temos aquecimento a gás. Essa é a pior parte. Ok, muito bem. Obviamente que estaríamos aqui à conversa muito mais tempo, mas para terminar vamos pedir uma frase inspiradora à Alice para sermos, em vez de verde enquanto, para sermos de verde em sempre. Então, Alice, para terminar, uma frase inspiradora para deixarmos de ser de vez em quando para sermos de vez em sempre. Então, a frase é do Gary Snyder, que é um ecologista americano, e é assim, mais ou menos, não é? Não vou dizer literal porque posso estar-me a enganar, mas a tradução é a natureza não é um sítio onde nós vamos passear, a natureza é a nossa casa. No fundo, nós somos natureza. Claro. Muito obrigada por seres a nossa primeira convidada deste podcast. Obrigada. No Dia Internacional das Florestas e no Dia Mundial da Árvore. É uma Bem-aja. Bem-aja.